Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje estaremos dando continuidade às atividades da disciplina de História, onde estaremos, em nossa terceira unidade, estudando sobre o assunto Revolta no período colonial. Acompanhe. Pegue seu livro Brincando com História e Geografia e abra nas páginas 38, 39, 41 e 42. Onde falaremos sobre tensão na região das Minas, Guerra dos Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos e Conjuração Mineira. Meus amores, vocês conseguem imaginar o que motivou todas essas revoltas? Bom, em função da exploração exagerada da metrópole, ocorreram várias revoltas e conflitos no período colonial do Brasil. O governo português, ele procurava ter o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como a produção do açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou esses vários conflitos. Observe a imagem. Bom, meus amores, vamos saber primeiro onde essas guerras ocorreram? Então preste bastante atenção no mapa do Brasil no período colonial, ok? Como podemos observar, ocorreram várias revoltas, não é verdade? Mas hoje falaremos somente sobre a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Iremos nos concentrar no lado sudeste do mapa, na parte que está pintada de azul, onde podemos observar algumas setas apontando para o local onde as revoltas ocorreram, ok? Que é no estado de Minas Gerais. Tensão na região das Minas. Bom, no século XVIII, a notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil se espalhou rapidamente. E o que aconteceu? Muitas pessoas partiram para a região das Minas em busca do quê? De riquezas. O que fez com que a população crescesse rapidamente. E isso gerou o quê na região? Uma grande tensão, ou seja, uma grande preocupação às pessoas que já moravam na região, dando início à disputa pela exploração do ouro no local. Agora, observe atentamente a imagem que nos mostra a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. Como vimos na imagem, essa guerra foi um confronto travado no ano de 1707 a 1709 entre paulistas e portugueses, pela disputa da concessão do direito de exploração das minas de ouro, recém-descobertas em Minas Gerais, no Brasil, o que atraíram portugueses emboabas e gentes de outras capitais. Com a morte de 2 paulistas, a disputa acabou gerando conflito armado entre os 2 grupos. E essa guerra terminou com a derrota dos paulistas, que seguiram para outras regiões. Revolta de Filipe dos Santos. Em 1720, uma nova revolta começou em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Depois que o governo português ele promoveu a instalação das casas de fundição, que são estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro que circulava na colônia. De todo o ouro explorado das minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português. E o que foi que aconteceu devido a essa cobrança? Gerou revolta e insatisfação dos donos das minas de ouro. Então diversos colonos se reuniram para exigir o fim das casas de fundição e a diminuição das cobranças. Mas o governo português não atendeu aos pedidos dos colonos e ainda prendeu alguns de seus membros,
dando destaque a Filipe dos Santos, que foi condenado à morte. E é por esse motivo que o movimento conhecido como Revolta de Vila Rica também é chamado de Revolta de Filipe dos Santos. Observe a imagem que nos mostrará o julgamento de Filipe dos Santos. Mas quem foi Filipe dos Santos? Na verdade, pouco se sabe sobre sua vida. Ele era um rico fazendeiro e tropeiro, dono das tropas de mulas para transportar mercadorias. Seu nome, Filipe dos Santos Freire, defendia o fim das casas de fundição e a diminuição das cobranças de imposto e da fiscalização metropolitana. Ele era líder dos colonos, que foi condenado à morte pela coroa portuguesa. Conjuração mineira. Meus amores, em alguns livros você não irá encontrar a palavra conjuração mineira. Você irá encontrar inconfidência mineira, tá? Mas a expressão é a mesma, é o mesmo significado, tá bom? Só que em alguns livros está escrito conjuração, em outros livros está escrito inconfidência mineira, ok? Mas o que é conjuração? Conjuração é levante, ou seja, revolta de pessoas contra uma autoridade estabelecida, ok? Então, continuando. A extração de ouro na capitania de Minas Gerais foi tão intensa que na segunda metade do século XVIII as reservas foram se esgotando e sofrendo uma grande redução. Com isso, os colonos passaram a ter cada vez mais dificuldade de pagar os seus impostos, que eram cobrados pelo governo português. E o pior, que a situação ela veio se agravar mais ainda a partir do ano de 1751, quando o governo português ele instituiu uma cobrança anual de, no mínimo, 1.500 quilos de ouro. Caso essa quantidade não fosse alcançada, poderia ser decretada a derrama. O que é a derrama? Uma cobrança de imposto forçada, que os funcionários do governo eles poderiam tomar os bens dos colonos, como, por exemplo, a casa, os móveis, os escravos e qualquer outro objeto de valor. Insatisfeito com essa cobrança, um grupo de habitantes lá de Vila Rica começaram a planejar uma revolta contra o governo português, que ficou conhecida posteriormente como Conjuração Mineira. E quem participava dessa conjuração eram pessoas como fazendeiros, militares, médicos, comerciantes e religiosos. Eles faziam reuniões secretas e nessas reuniões eles discutiam a independência da colônia em relação à coroa portuguesa. Nesta imagem, você pode observar alguns colonos reunidos discutindo secretamente a independência dos colonos em relação à coroa portuguesa. Bandeira dos Inconfidentes. Como parte do projeto de independência, os colonos chegaram inclusive a criar uma bandeira, onde podemos observar o lema Libertas que será Temer, que significa liberdade ainda que tardia. Mas o rei de Portugal, Dom João V, descobriu o movimento que estava sendo tramado pelos colonos. O plano do grupo era iniciar a revolta no dia do pagamento da derrama. Entretanto, isso jamais aconteceu, pois o movimento foi denunciado por um de seus membros, o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Muitos rebeldes foram presos, porém, o militar Joaquim José da Silva Xavier
o Tiradentes, foi condenado à morte. E o objetivo dessa punição tão severa era desencorajar outras pessoas a se rebelarem contra o governo português. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde havia ido buscar apoio para o movimento. Depois de preso, foi julgado e condenado à morte, que ocorreu em 21 de abril de 1792. Muito tempo depois, Tiradentes passou a ser considerado símbolo da luta contra a dominação portuguesa na colônia. Por esse motivo, podemos considerar a Conjuração Mineira como um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, porque significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Bom, meus amores, agora que já estudamos sobre a Guerra dos Emboabas, a revolta de Filipe dos Santos e a Conjuração Mineira, vocês irão dar uma pequena pausa no vídeo e tentarão resolver as atividades das páginas 40 e 42. Quando vocês terminarem, deem um play no vídeo novamente para fazer as correções, ok? Agora que vocês já fizeram todas as correções, irão realizar as atividades das páginas 42 e 43. Mãos à obra, bons estudos e até mais. Beijo!